Bom Bom dia a dia a todos. todos. Nós queremos celebrar hoje, né, a saúde, né, em primeiro lugar, nosso distanciamento social que continua, e também, principalmente, a nossa 10ª live do escritório, né? É uma marca que foi lembrada pelos meus colegas ontem, que eu acho importante de ressaltar, porque ela representa aí uma iniciativa que tem nos dado muito trabalho e, ao mesmo tempo, tem nos trazido boa satisfação de ver os nossos amigos, colegas, clientes e contar com eles nas discussões que nós temos mantido semanalmente. Temos, sim, uma preocupação muito grande com o horário, temos, sim, uma preocupação muito grande com o tema, nós preparamos o tema, a gente tem pensado cada passo em relação à semana que antecede a todos, né? Então a gente fala, poxa, o que a gente vai falar semana que vem, como vamos nos comportar, como nós vamos pensar, e a ideia que nós tivemos hoje nesta live é um pouco a consequência de uma outra live que a gente tratou da questão do comércio eletrônico, mas sobre uma outra pegada, né? Então a gente tem visto uma crescente movimentação nas mídias digitais em função da própria pandemia e num sentido positivo de buscar saídas para a grande depressão econômica que veio a reboque da pandemia. E essa ideia da gente trabalhar hoje na transformação do offline com o online é um pouco pessoal também, né? Porque todos nós tivemos que passar por isso, tivemos que trabalhar esta questão e, consequentemente, estudar o que está acontecendo lá fora em termos de comércio eletrônico, mas mais focado aqui, mais determinado a ver o que está acontecendo no dia a dia das mídias sociais, que alterou tanto o comércio, a prestação de serviço, a visão de meio de pagamento, a visão de questões do direito privado e do direito tributário também. Então, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos ver o que vamos fazer doravante, até mesmo no relaxamento do distanciamento social, porque esta questão da transformação do offline para o online, que já vinha acontecendo, ela ganhou uma celeridade muito grande e essa celeridade tem reflexos jurídicos eminentes, inquestionáveis e que nos cabe aqui analisar. Então, a primeira coisa, nós vamos fazer um debate a 3 cabeças, aberto às demais cabeças presentes, sem dúvida, e a gente vai começar pensando o seguinte: por que a gente trouxe esse tema, tanto Marcela quanto Roberto, qual a ideia que está por trás desse tema? É simples pedido por WhatsApp, é simples pedido por mídia digital, é uma conjugação de tudo? Como é que está essa transformação para o online, né? Então, começaria agradecendo aí mais uma vez a Marcela e o Roberto pela disposição deles, pela coragem deles de enfrentar esse tema e que a gente possa debater aí nessa hora que a gente tem, tá? Um bom dia a vocês. Bom dia. Queria só fazer se a Marcela me permite, e o Fernando também, queria só fazer uma breve introdução do tema, né? A gente tem visto, né, quando a gente pensa em WhatsApp e as transformações que o varejo tradicional tem sofrido por conta dessa mídia digital, a gente vê que no âmbito da Covid, várias empresas hoje têm um faturamento considerável em cima das vendas realizadas por meio de WhatsApp. Os vendedores passaram a se utilizar do WhatsApp como um canal de venda, sobretudo no período da Covid, né? A gente tem que considerar também que o WhatsApp ele já estava sendo implementado, já estava sendo utilizado por grandes empresas, né?
para evitar o chamado telemarketing, né? Aquela coisa que você liga e aperte o número 1, digite seu CPF, aperte o número 1, 2, 3, enfim, já é uma forma, digamos assim, mais confortável de implementar isso, em que você conjuga não só o WhatsApp com um robô, que inicialmente faz todo o atendimento inicial e depois ele encaminha a questão já, digamos assim, peneirada, né? Uma questão já dividida, qual que é o problema, qual que é o tema, o que você quer, para o vendedor, para o atendente, pessoa, aí sim, um indivíduo de verdade, não um robô que vai efetivar esse atendimento. Mas nesse período de Covid, essa tendência se aprofundou e várias empresas, grandes varejos tradicionais, aí eu estou dizendo Casas Bahia, Ponto Frio, Riachuelo, até Chili Beans, aquela marca de óculos, eles estão utilizando muito fortemente o WhatsApp como canal de vendas. Pelo menos aí registram-se 20%, 30% hoje de faturamento. Dizem que essa é uma tendência que vem para ficar, né? Enfim, isso tem evidentemente complexos jurídicos, tem várias questões. Isso está um tanto conectado com a existência, a economia, de uma economia digital fortemente, né? Só para também fazer uma breve ressalva quanto ao tema, é importante que todo mundo se atente que hoje em dia a economia digital, ela a economia real se transformou em economia digital, né? O que já vem sendo anunciado no âmbito da OCDE desde 2015, com o plano de ação número 1, né, de combate ao chamado Base Erosion Project, né, trata da economia digital e fala justamente isso, a economia real se transformou em economia digital. Então, a gente pode segmentar a economia digital da economia real como se fosse algo à parte. Isso faz com que, hoje em dia, a gente tem, e essa economia digital ela está muito pautada em intangíveis, em serviços, intangíveis e difíceis de exploração. Tudo isso vem junto, né? A transformação do varejo tradicional com novos meios de comunicação vem junto no bojo da economia digital, a economia digital com novos produtos, novos serviços, como que eu vou tributá-los, onde que eu vou tributá-los também vem junto com isso, questões tributárias, né? Mas assim, são todos, digamos assim, vertentes distintas de um mesmo fenômeno, né? E que tendem a, em certa medida, se convergir. Há relatos de que o WhatsApp, quando ele foi adquirido pelo Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né? Ele foi, enfim, o problema do WhatsApp é que hoje ele não dá receita. Não é como o Facebook, que tem uma receita muito grande de patrocínio, de propaganda, e é basicamente de relativos aos usuários que dão para eles, né, também receitas enormes. Eles vendem essas informações para as empresas. Essa é a base, né? Tipo, o negócio do Facebook é isso, né? Então, o WhatsApp hoje é algo que não tem propaganda, que é de graça e não tem uma receita atrelada. Dizem que o WhatsApp, como é hoje, vai se transformar em outras mídias, tais como o WeChat, que já é uma mídia existente muito fortemente na China, né? E que é uma plataforma assim, digamos assim, multifacetada, em que ela tem, por um lado, não só o serviço do WhatsApp de comunicação interpessoal, mas também você pode chamar um Uber, você pode adquirir coisas como se fosse aí numa espécie de Rappi, você pode tem um marketplace lá onde você pode adquirir produtos detidos por terceiros naquela plataforma. Então, com essa transformação, questões jurídicas, né, cíveis e tributárias vão vir muito à baila. Então, é importante a gente ter em mente esse contexto de transformação e essas distintas vertentes, no fundo, de um mesmo fenômeno, né, que é a digitalização da economia. Eu queria fazer essa breve introdução e para que a gente entenda que é um fenômeno, é um reflexo de um fenômeno muito mais amplo. E aí, enfim, não sei o que vocês acham, Marcelo e Fernando. Eu acho que somando a isso, além das grandes empresas elas estarem se adaptando a esse novo meio, né, digital de fazer negócio, você consegue também visualizar novas pessoas que antes não tinham condições de ofertar seus produtos, ofertar seus serviços, seja por não conseguir manter uma loja física, seja por não conseguir contratar funcionário, enfim, manter lá uma produção, receber cliente. E hoje, com essa possibilidade, com essas 1000 possibilidades que a internet
que a internet abre, né? Muitas pessoas conseguem entrar também nesse meio. Então, assim, você vê muita lojinha de Instagram, você vê muita a pessoa que fabrica, faz um bolo em casa, tem a máquina de estampar camiseta, ela consegue vender isso hoje, que antes não era possível. Então, eu acho que é muito amplo, né? Eu acho que esse tipo de comércio, além dele ele englobar as empresas, as grandes empresas, que têm que se adaptar, né, à necessidade do consumidor, que hoje quer resolver tudo pela internet. Além de tudo, a gente tem que ter esse viés novo consumidor, dessa nova pessoa que está entrando no mercado, às vezes com pouca prática, inclusive de negocial, né? Mas está vendo aí dentro dessa modalidade uma oportunidade de empreender também. Então, eu acho muito, muito interessante esses dois pontos, né? Que o e-commerce, quando eu falo e-commerce, eu nem digo aquele e-commerce tradicional do marketplace que a gente já até falou, esse comércio também de Instagram, que não deixa de ser um e-commerce, enfim. Também acho importante englobar esse tipo de situação na discussão também. De fato, né, o que a gente está falando é um pouco de comércio eletrônico, um pouco de comércio tradicional, um pouco de prestação de serviço tradicional também. Mas o que a gente tem aí por diante é alteração na forma tradicional de contrato, né? Então, a gente estava falando na semana passada sobre como é a recuperação judicial e tudo, e como está acontecendo uma revisão nos formatos de recuperação judicial. Então, aqui também me interessa saber assim, se a mudança de mídia ou a mudança de forma de negociar muda também a consequência do problema que a relação entre compra e venda e prestação de serviço, tomador e prestador, gera para o mundo jurídico e para a prática, e como isso está sendo visto pela justiça, onde vai parar boa parte dos debates que a gente tem aqui, né? E boa parte das questões que são tratadas nesse mundo digital. Bom, a tecnologia ela mudou, né? E muda todo dia a forma que as pessoas se relacionam e, evidentemente, o legislativo e o judiciário eles têm que se adaptar a isso, né? Então, a gente já fala de uma realidade, não é? Antes a gente até podia falar que era o futuro, hoje já não é mais, isso é o presente. Então, o que a gente observa nos tribunais é que tem uma tendência, sim, de aceitação. Então, as discussões são muitas. Então, por exemplo, o WhatsApp ele pode ser considerado uma forma de contratar. Aquilo vincula, aquilo é reconhecido. Eu posso usar como prova. E sim, os tribunais eles têm aceitado isso como um contrato, porque basicamente, né? Quando eu digo contrato, não estou falando daquele contrato tradicional escrito, né? Estou falando contrato por conceito. Pode ser, né? Tanto que a gente fala de contrato verbal, ele também se enquadra como uma modalidade de contrato. Então, aquilo que está na conversa, ela vincula, o judiciário tem entendido que sim, vincula, gera uma obrigação e tem aceitado também como meio de prova. E acho que é importante deixar aqui bem claro que eles estão dispensando, inclusive, atas notariais nesses casos. Então, basta você ter uma conversa de WhatsApp lá, isso tem sido muito bem aceito já. Hoje eu digo que tranquilamente no judiciário como meio de prova. Mas, obviamente, a gente vê algumas discussões secundárias, assim, principalmente quando se trata de aplicação de código de defesa do consumidor, e isso muda bastante a relação das partes, principalmente quando a gente fala de contencioso, né? Quando a gente fala de judiciário. Isso traz algumas mudanças, isso ainda sendo bem discutido, a gente vê, principalmente quando eu digo desses pequenos empreendedores, quando eles estão envolvidos, quando existe uma demanda jurídica envolvendo um pequeno empreendedor com o seu cliente, né? Aí fica essa dúvida, gera uma relação de consumo ou não. A pessoa física, né? Muitas vezes a gente vê que quem pratica esse e-commerce mais informal, né? Venda por WhatsApp, é uma pessoa física, às vezes não tem nem CNPJ, isso gera uma relação de consumo. Esse tem sido um ponto que tem sido bem debatido. O CDC ele permite a pessoa física ser vista como fornecedor né, fornecedor de produtos ou serviços, isso tem previsão, mas por outro lado a gente pensa assim,
se existe esse Código de Defesa do Consumidor justamente para restabelecer um equilíbrio contratual, né? A gente tem, para ele ser aplicado, a gente tem que entender que existe um desequilíbrio que ele precisa corrigir. Então, será que existe realmente um desequilíbrio se a gente fala de uma pessoa que está fazendo um bolo e vai vender para o vizinho e negocia por WhatsApp? Então, esse é o desafio, entendeu? Esse é o ponto que está pegando mais no judiciário, essa aplicação do CDC. O WhatsApp como contrato é tranquilo, tem sido reconhecido tanto como prova quanto contrato, mas as consequências disso, principalmente quando a gente fala em código consumerista, é o que tem sido mais abordado e mais discutido e tem bastante controvérsia nesse sentido. Eu, no meu entendimento, eu acho que eu sempre acabo caindo por esse lado de falar que tem que analisar o caso concreto, mas acaba que é isso mesmo. A gente tem que entender se dentro dessa relação contratual existe um desequilíbrio que precisa ser protegido. Então, não dá para fazer uma aplicação automática das leis consumeristas só porque a gente está falando de um fornecimento de produto ou serviço, nos casos dos pequenos empreendedores que estão realizando seus negócios por WhatsApp, né? Principalmente quando eu digo aqui pequenos empreendedores, é mais voltado inclusive para a pessoa física. Esse é um aspecto interessante, Marcela, porque enfim, na esfera tributária, a gente poderia ter aí, existem discussões que inicialmente a empresa sofre uma autuação, a discussão vai para o CARF, né? Vai para a esfera administrativa, questão federal, e depois para o judiciário, né? É interessante ver que o WhatsApp tende a ser também, nas relações tributárias, um meio de prova de negócios jurídicos praticados entre as partes, de repente, às vezes, um mútuo, de repente, um contrato de compra e venda, ou então um contrato de prestação de serviço. Tudo isso poderia ser, em tese, usado. Olha, eu troquei o WhatsApp aqui com a outra parte e ela concordou, eu fixei um preço, eu fixei uma taxa de juros, eu fixei um prazo para pagamento, eu fixei tudo certinho. Então, será que isso não poderia ser utilizado como um contrato também para fins tributários, sobretudo nas situações em que a lei não estipula uma forma específica, né? Porque para a maior parte das situações a lei não estipula uma forma específica, a não ser que haja, sei lá, aí você me corrige porque você é civilista e eu não, mas não sei que haja venda de um imóvel, que existe uma forma, existe uma escritura pública, tem que ser levada a registro e tudo mais para produzir efeitos. Então, a grande questão é, no âmbito tributário, vários negócios, né, não só no âmbito tributário, vários negócios são praticados sem uma forma específica, né, bastando ter partes capazes, objeto lícito, lá como tem o Código Civil, e a partir daí o negócio produz efeito. Então, qualquer meio de prova relativo a ele, né, o negócio pode ser inclusive verbal, e o WhatsApp, nesse sentido, serve para digamos assim, formalizar aquilo que verbalmente foi pactuado entre as partes, né? Então, eu também vejo que na esfera tributária, o WhatsApp pode começar a ser utilizado também como meio de prova de que determinados negócios ocorreram, da natureza do negócio, para definir os efeitos tributários, se foi uma compra e venda, se foi uma prestação de serviço, quando ocorreu o fato gerador do tributo, a depender da data de vencimento do contrato. Então, acho interessante essa abordagem contratual a partir do WhatsApp, quais são suas reflexões, né? Suas repercussões, né? Então, só para complementar o teu ponto, né? Acho muito interessante. É aquela questão, né? O judiciário e o legislativo, eles precisam correr atrás, né? Hoje em dia as pessoas se relacionam de formas diferentes, em diversos aspectos, e não tem como. A legislação e as decisões, elas precisam acompanhar isso, senão vai gerar uma discrepância que não vai ter como corrigir, né? Mas o que a gente vê é que geralmente, e quando se trata de economia digital, né? Entendendo isso como desse fenômeno, a gente tem sempre esse descompasso. Um descompasso enorme. Com certeza, com certeza. E sempre como os institutos jurídicos são concebidos para aprisionar, para capturar, não aprisionar, mas capturar essa realidade, né? Então, por exemplo, no âmbito tributário, a gente vê aí discussões muito grandes, aí pensando em serviços digitais, né? A gente vê discussões intensas sobre a questão de como que eu tributo o serviço digital, né? Então, na Europa, por exemplo, eles instituíram o chamado Digital Service Tax, né? E é um tributo, né? Objeto até de uma proposta de diretiva pelo Conselho da União Europeia, e tem como finalidade tributar esses serviços digitais também no local onde os usuários dessas mídias sociais estão. Então,
saindo um pouquinho do exemplo do WhatsApp, mas pensando no que o WhatsApp ia ser, né? E pensando no Facebook e tudo mais, essas plataformas, elas agregam valores a elas a partir dos inputs dados pelos seus usuários. Então, informações de padrão de consumo dado pelos seus usuários, pelos participantes, todo mundo, que a empresa consegue formar, assim, o padrão de consumo para aquela localização, para aquela área e vender essa informação para grandes empresas, poderem direcionar melhor suas atividades de marketing, muitas vezes usando o próprio Facebook. Então, é injusto nesse sentido tributar os resultados dele onde no estado, digamos assim, onde o serviço é prestado, né, de informações, tal, no domicílio do prestador de serviço. Eles querem também tributar no local onde está esses usuários que agregam valor a isso. Então, foi com base nisso que foi criado esse DST, né, Digital Service Tax. Vários países, inclusive a Áustria, França, Itália, tem um DST que incide sobre o faturamento bruto da empresa, né? Como se fosse um PIS e COFINS nosso, né? 3% sobre o faturamento, e aí eles têm algumas regras para determinar a base de cálculo dos estados onde estão localizados esses usuários. Lembrando que o DST ele só se aplica para essas situações em que o usuário gera valor para o produto da empresa, né? Eles falam que, na verdade, isso é uma solução, digamos assim, intermediária, para que eles consigam desenvolver com cuidado e novas formas, né, novas regras mais permanentes, né, de tributação de resultados na economia digital, né? Como é difícil ter um consenso entre os estados, porque cada um tem um interesse específico e cada um tem um papel específico na economia global, é difícil atingir um consenso sobre isso. Então, o DST é visto como uma medida, digamos assim, de curto prazo, né? De curto e médio prazo para solucionar esse problema. Tende a ser de longo, porque é difícil atingir qualquer consenso, mas é só um exemplo para mostrar para as pessoas que nos assistem de como de como há um descompasso, de fato, entre a economia, entre o avanço tecnológico, a realidade com a qual a gente já se confronta e a realidade que o direito está preparado para enfrentar. No âmbito tributário isso é verdade, no âmbito civil também. Então, é depois que a coisa acontece, é muito ultrapassado a pessoa, só no momento atual, entender que um contrato pode se formar pelo WhatsApp. Já há muito tempo isso poderia, né? Você combina, você compra e vende, você troca coisas com seus amigos, por exemplo. Imagina só, você vai lá por meio do WhatsApp e fala assim, olha, Marcela, eu tenho aqui um celular e você tem um computador. Eu te dou o celular, mais um dinheiro e me dá o computador. Isso é uma operação, né? Tem uma permuta e uma compra e venda também, um dinheiro pago por isso. Quer dizer, isso tem que ter reconhecimento pelo direito e muitas vezes isso só está formalizado no WhatsApp mesmo, né? Então, assim, o direito tem que estar preparado para se defrontar, para regular esse tipo de situação e não ignorar, enfim, mas ele tem que ser mais rápido. O direito ele é muito devagar, né? O legislador é muito devagar para regular esse tipo de situação, isso que é interessante. Então, eu ia propor isso. Então, a gente tem lá no Instagram uma série de publicidades, né? Então, você vai ver, tem tudo que você acha inútil, ou às vezes muito inútil, demais de inútil, aparece lá nas publicidades pagas, né? E até coisas que você fala, putz, se eu tivesse condição de comprar agora, eu compraria nesse minuto. E quando você vai ver, é uma peça publicitária que remete a uma outra plataforma de compra, que é um contato que você pode fazer via WhatsApp, e a aquisição desses produtos pode ser feita por N outras plataformas. Eu mencionei o WhatsApp apenas para ter um exemplo. Do ponto de vista de negócio, onde começou o negócio? O negócio começou no Instagram, foi para o WhatsApp, foi para o e-mail, foi para o Telegram. Para que plataforma eu consigo olhar e falar, bom, o Fernando comprou uma máquina de fazer sorvete. E se vou usar ou não, um pouco importa, mas o fato é que eu compro essa máquina, de quem?
quem é o fabricante, quem é o vendedor, quem é o representante, como é que eu sei a quem que eu vou atribuir esta compra e venda? Como a Marcela falou, assim, às vezes pode ser até uma relação entre pessoas, né? Pode ser que o fabricante da máquina não seja nenhuma empresa, pode ser uma pessoa, um professor Pardal da vida. Então, ela tem esta característica, mas eu vou unir tudo isso ou vou pegar a última pessoa que me entregar como Cristo para ela ser a pessoa que efetivamente me vendeu a máquina de fazer sorvete? Então, esse é um grande problema do e-commerce, né? O e-commerce ele é regulamentado, existe um decreto lá de 2013 ou 14, agora me fugiu, que ele vem regulamentar a parte do CDC que fala sobre e-commerce. E dentro desses requisitos, um dos pontos principais que esse decreto ele institui é que as informações do fornecedor têm que estar claras, acessíveis e visíveis. Quando eu digo informação, é endereço, CNPJ, quem está fazendo aquilo. Então, essa é uma dúvida que não deveria surgir, né? Se surge é porque o empreendedor ele não está seguindo as regras que ele deveria seguir, não está seguindo as normas referentes ao e-commerce. Mas isso a gente vê muito, né? E é o que, de novo, voltar no problema que o Roberto trouxe, né? Quando eu falo do legislativo e judiciário, mas até a questão da fiscalização fica para trás também, porque a gente tem um boom de lojas online, né? Seja perfil no Instagram, seja até um site mesmo, a gente tem esse boom que é pouco fiscalizado, muita gente cria, né, um ambiente online para vender seus produtos e não se atenta, né? De novo, eu vou falar um jargão, né, que muitos pensam que a internet é terra de ninguém, e não é assim. Existe uma regulamentação, ela tem que ser seguida e ela é passível de punição, de sanção, né? Tem as sanções lá do CDC para esses descumprimentos. Então, isso fica, inclusive, de alerta para quem está nos ouvindo, que se você pretende ter um negócio online, é importante que se atente a esses requisitos, é importante que essas informações sejam claras, porque isso te coloca em risco, né? A fiscalização, ela tende a pegar negócios que estão mais em evidência, né? Os pequenos empreendedores acabam passando desapercebidos, mas se um consumidor denuncia, isso pode gerar um problema. Mas, ao meu ver, o negócio ele se inicia a partir do momento que se tem tratativa, a partir do momento que se faz, né, se demonstra uma oferta, né? A partir do momento que eu, consumidor, entrei lá no anúncio do Instagram, falei, opa, quero aquilo, vou clicar, começo a fazer essa tratativa, eu já tô fazendo um negócio, eu já estou manifestando a minha vontade de comprar, já estou aberta para informações. Então, a partir daí, já tá acontecendo, né? O negócio ele já está acontecendo. Muitas vezes esse problema da gente não saber de quem a gente está comprando, isso ocorre, mas isso não deveria ocorrer, não pode ocorrer. Isso já é regulamentado, inclusive, para não ocorrer. Só que a gente não vê isso sendo cumprido, mas é passível de sanção, sim. Tem as penalidades do Código de Defesa do Consumidor que esse comerciante está sujeito caso ele não venha a cumprir, tá? Então, o consumidor, ele fica, de fato, muitas vezes no escuro, e se ele se vê nessa posição, ele tem respaldo legal para buscar socorro, né? Esse é o ponto. Mas existe mesmo essa confusão e isso não pode acontecer. Então, mas eu processo a pessoa que está no Instagram, a pessoa que está no WhatsApp, ou no Telegram, no e-mail, quem eu processo? O processo todos. E todos vão ter que ter essa relação de consumo. Se existe uma confusão, o ideal é processar todos, né? E eles que se entendam lá nas responsabilidades dele. Você demonstrando que existe essa confusão, né, de quem de fato é o fornecedor. Obviamente, quando eu digo processar o Instagram, não o próprio Instagram, né? Quem está lá, a conta ativa no Instagram, se essa conta, se tem um perfil fulano de tal, ele te remete para um site ciclano de tal, fica confuso com quem você está tratando, na dúvida, o consumidor, ainda mais protegido pela lei consumidista, pode incluir os dois e, evidentemente, cabe a eles se defenderem caso não possuam qualquer responsabilidade. Mas é fácil, assim, eu até passo pela questão da fiscalização, porque a fiscalização tem um problema que a materialização desses negócios não é fácil de traçar. Quando o Roberto falou de um imposto único, assim, um imposto simplificado, né, que é uma ideia europeia, é muito interessante, mas também lá tem uma discussão a respeito disso, que há uma
dificuldade de identificação de quem tem que pagar o imposto. E às vezes eu atribuo a alguém que não tem relação com o negócio em si, a obrigação de imposto. Me preocupa isso porque, de repente, você está pagando 2 vezes, 3 vezes, ou nenhuma vez. E o ponto de contato dentro do comércio eletrônico é essa multiplicidade de negócios, e se eu posso desmembrá-los, quando eu olho, por exemplo, a fiscalização que não percebe isto, se ela tem acesso a esses dados, né? A gente estava falando mais cedo sobre acesso de dados, e acesso, que tipo de dado? Eu tenho o dado do cartão de crédito, o dado da pessoa que comprou, o dado da pessoa que vendeu. Como é que eu consigo, de um lado, o consumidor, ok, do lado, o fisco. Como é que eu consigo chegar nesse imposto, seja no nosso caso, que é o ICMS, né? Como é que eu consigo tributar, principalmente nas relações interestaduais, Roberto? Como é que eu capto esse dinheiro, né? Como é que o fisco paulista, aí, você que tem essa dupla função de advogado e juiz, como é que eu capto esta riqueza? Como é que eu descubro essa riqueza? Indo primeiro ao primeiro questionamento, quando a gente pensa em economia digital, a maior parte dos países está preocupado, em âmbito global, né? Eles estão preocupados em, primeiro, não deixar que essa seja uma riqueza, e existe uma riqueza muito grande, né, gerada pela economia digital, escape aos fiscos, né? Que não seja tributado em lugar nenhum. Então, eles querem justamente que, primeiro, que isso seja tributado em algum lugar, e segundo lugar, porque muitas vezes o que acontece? As empresas estabelecem sedes em regimes fiscais privilegiados, paraísos fiscais e tal. Então, aí, se não é tributado no estado onde estão os usuários dessas mídias sociais, e também não é tributado muito, né? Pelo menos no estado onde essas empresas têm sua sede, então esses resultados acabam passando, né? Despercebidos pela tributação. O objetivo deles, na verdade, em primeiro lugar, é garantir que isso vai ser tributado em algum lugar. Em segundo lugar, é entender que também nos estados onde você tem aí os usuários e tudo mais, eles têm também um pleito, um direito a tributar isso. O difícil é estabelecer quanto, e o difícil é estabelecer como que eu vou fazer isso. Né? Eu precisaria colocar um responsável, né, em cada um desses países, como que eu vou tributar, como é que eu vou alocar rendimento para lá. Você tem institutos tradicionais aí do direito tributário internacional como estabelecimento permanente, mas esse instituto ele se baseia numa base fixa, não digital, um conceito muito pautado em elementos físicos, tal. Então, realmente esse é o desafio que está sendo discutido. É muito difícil chegar a uma resposta para isso. Ainda não há, e não há um consenso sobre isso. Em alguns países, quando você tem um nível de integração muito alto, como é no caso da União Europeia, né, várias questões são harmonizadas, né, no âmbito do comum, você consegue criar regras que são padronizadas entre os estados, principalmente em matéria de tributação indireta. Né, em tributação indireta, a VAT, todos os tributos lá têm harmonização elevada. Não ocorre isso com tributação direta, mas indireta sim. Então, o que acontece é que é de fato um desafio como que eu elenco alguém como responsável, como que eu atribuo resultados naquelas operações, tal, não sei o que, como é que eu consigo fazer essa alocação. Isso é um outro desafio, um grande desafio. Aumenta a sonegação, Roberto? Porque é uma discussão que a gente está tendo, né? Então, não é nem sonegação. Aumenta a sonegação? Não é nem sonegação, não passa, não é tributado, não. Quer dizer, assim, se o Estado, onde estão os usuários, não tem uma regra para tributar, aquilo não vai ser tributado porque a lei não precisa de tributação. Então, não é uma sonegação, mas é uma não tributação. Uma não tributação. Às vezes, não tributação, no contexto global, acontece por duas razões. Ou por elisão, ou porque as pessoas, os indivíduos, né, as empresas, elas se utilizam de regras conhecidas para burlá-las, digamos assim, para criar empresas em localidades com tributação favorecida, para se aproveitar de benefícios de tratados, para uso impróprio de tratados, tal, não sei o quê. Isso se chama elisão fiscal.
mas existe também o chamado em inglês, né, na expressão em inglês, International Tax Arbitrage, que é justamente quando eu tenho um conflito de qualificação, quando por conta das distintas qualificações que os ordenamentos dão a uma mesma coisa, a coisa acaba não sendo, o rendimento acaba não sendo tributado nem no estado nem no outro, né? Muitas vezes isso acontece não de forma intencional. É claro, a gente não é ingênuo, a maior parte dos contribuintes se utiliza disso intencionalmente. Mas tem situações em que isso pode acontecer de forma totalmente não intencional. Então, Mas quando a gente fala no cenário internacional de como os resultados acabam passando os olhos do fisco sem ser tributados, a gente tem que levar em consideração essa possibilidade. Você pode ter uma situação de elisão fiscal, mas também pode ter uma situação de international tax arbitrage. então, mas eu pensando agora dentro dessa tua ideia, então eu tenho um problema de qualificação, tenho problema de tributação, e tal, mas na prática, assim, eu mando um monte de roupa para casa da Marcela, ela sabe que é da minha loja, né? E ela vai escolher as peças. Essas roupas saem sem nota e ficam na casa da Marcela, ela escolhe e devolve o que ela não tem, o que ela não tem interesse. Tudo muito informal. Então, também isso serve para outros produtos, né? Tô falando roupa por um exemplo, mas pode ser por vários outros meios. Quem entrega normalmente é o motoboy, né? Que posso tributar o motoboy, eu posso achar que é o motoboy que vendeu para a Marcela. A Marcela tem aí uma condição de dizer, olha, eu fotografei o motoboy, né? Ele está lá na câmara de segurança, ele se identificou no meu prédio. Então, ele é o cara que me vendeu, no final das contas, o produto. A gente tem que fazer uma diferenciação entre a economia, digamos assim, tradicional, por exemplo, grandes, como eu falei no começo da conversa, por exemplo, a Casas Bahia vendendo pelo WhatsApp. Numa situação dessa, a tributação vai ser a mesma. No momento de saída da Casas Bahia do bem, ele vai ter uma nota fiscal de saída tributada, a depender da operação ou alíquota interestadual ou alíquota interna, com ou sem DIFAL, se for para o destinatário final. Enfim, as regras são as mesmas que já se tem hoje em dia para qualquer outro tipo de operação, porque é só um canal novo de venda. Quando eu começo a utilizar o WhatsApp, não para grandes empresas tradicionais, mas para pequenas pessoas, para pessoas físicas venderem seus bens numa situação de informalidade, né? Eu tenho um celular e eu quero vender ele para Marcela, unindo pequenos vendedores a pequenos compradores, a consumidores, aí eu tenho um problema de fato de tributação, porque eu não tenho como, nesse momento, capturar esse tipo de operação. Porque, primeiro, eu não tenho uma empresa estabelecida, segundo, o nível de informalidade é muito alta, e terceiro, é difícil identificar um intuito comercial, né, de grande volume e tudo mais. Quer dizer, geralmente as fiscalizações e tudo mais retém caminhões, quer dizer, são em grandes empresas. Nunca uma fiscalização vai parar um motoboy, é muito raro parar um motoboy para falar, nossa, você está levando uma camiseta do Roberto que está vendendo para Marcela. Então, numa situação dessa, você tem uma economia informal, né? E aí você tem um desafio, e como é que eu vou tributar esse tipo de operação? Mas eu acho que isso não deixa de ser algo que está no bojo da informalidade da nossa economia em grande medida. Eu não acho que seja só o WhatsApp, ele, digamos assim, um meio que facilita esse tipo de contato. WhatsApp e outras mídias que unem compradores a vendedores, pessoas físicas, né? Não grandes varejistas, não estou falando aqui de grandes marketplaces que vão lá e anunciam produtos de grandes produtores, fornecedores nacionais, super organizados. Nesse tipo de operação, você tem um cenário tributário muito mais fácil de não só fazer o enforcement dele, né, executá-lo, fiscalizá-lo e tudo mais, mas enfim, aí é muito mais definir qual é o papel do marketplace, se o marketplace é mero intermediário, quais são as receitas dele, como que ele é remunerado, se é por propaganda, se é por serviço de intermediação na venda. Mas o que eu digo quando a gente une pequenos comerciantes
com ou até pessoas físicas, principalmente pessoas físicas, que não têm uma empresa constituída, não tem essa formalidade com consumidores individuais, aí eu tenho um problema. Aí eu tenho um problema porque esse tipo de operação eu não consigo capturar. Eu não consigo capturar nem o intuito comercial, né? Se é uma operação isolada, se é uma operação contínua, enfim, aí de fato é um problema a fiscalização. Eu tô provocando porque, veja, assim, a gente tem casos de aumento muito grande de consignação, né, de produtos nas empresas de pequeno, médio porte, grande porte, ou seja, você olhar a contabilidade dessas empresas, eles trabalham com um número de consignação que é pouco usual, mas por trás dessa consignação ou demonstração, a saída desses produtos fica, cara, assim, eu falo, pô, mas por que tem tanta consignação, por que tem tanta demonstração? E depois se fosse considerar esse período, se for considerar a formalidade desses elementos, você não encontraria uma razão para ter tanta demonstração, tanta consignação, até para casos grandes, como carros, como produtos maiores, né? Que saem das empresas a esse título. Então, o ponto de fato, no ambiente micro, a evasão é bastante clara, né? Então, aí você pensou, então, às vezes não é nem tributação, não dá para tributar, mas o ponto que eu vejo é que, na prática, eu não consigo ajustar quem está me vendendo, porque pode ser que eu tenha realmente o motoboy seja o representante comercial, ou ele seja quem está revendendo a mercadoria, ele está representando alguém que revende a mercadoria, tem um distribuidor por trás, as distribuidoras usam isso também até em medicamentos, ou seja, grandes distribuidoras trabalham com essa forma informal de negociação, mas do ponto de vista de cadeia de negócio, eu dificilmente consigo identificar a cadeia como é normalmente nas relações comerciais triviais. No negócio digital, a cadeia fica prejudicada, e se fica prejudicada a cadeia, do ponto de vista de direito civil, aí, de questão de direito consumerista, ou até de direito que não é consumerista, porque é relações entre empresas, muitas vezes, eu fico a pé, eu não consigo achar essa cadeia. Se eu não consigo achar essa cadeia, que imagina como eu vou tributar a cadeia em sistemas tributários não cumulativos. Então, essa é uma provocação que eu faço aos dois, para ver se a gente tem aí uma ideia de solução para isso do ponto de vista de negócio. Marcela, não sei se eu fui claro na minha provocação, Roberto também. Essa questão de não identificação é um problema que é bem enfrentado. De fato, existe uma confusão e acho que, tanto nesses casos, às vezes a gente trata, principalmente quando trata por WhatsApp, você trata com uma pessoa física, você não está tratando com a empresa. Então, você acha que você está comprando do José e não da empresa, que o José trabalha. Então, de fato, existe essa confusão. A solução, na verdade, ela vem sendo buscada. Do ponto de vista do consumidor, ele né, quando a gente consegue, né, englobar a relação dentro das leis consumeristas, isso existe. Ele pode, né, acionar toda a cadeia de consumo, então pode acionar fornecedor, fabricante, ou quem ele entender que evidentemente, depois em uma ação judicial as partes, né, o polo passivo, as partes do polo passivo, que seriam os réus, né, eles podem demonstrar eventual ausência de responsabilidade, mas do ponto de vista do consumidor, ele de fato fica, né, a solução, eu entendo que a solução que foi proposta, que é a legislação, ela está aí, só que ela precisa ser cumprida. Então, talvez uma fiscalização maior, mais eficaz, uma regulamentação que dê para os pequenos negócios se adequarem, porque realmente, quando você tem uma loja de Instagram, muitas vezes você vai colocar onde? Lá no seu perfil, todos esses dados, vai fazer um post, olha, eu sou fulano de tal, então de repente pensar em adequar para essa nova realidade, né? Porque eu acho que esse decreto que regulamenta o e-commerce, ele foi muito voltado para
para esses marketplaces grandes que a gente vê, ou assim, para ambientes mais estruturados. E quando a gente pensa no pequeno lojista, no pequeno empreendedor, às vezes ele não tem como se adequar, às vezes ele, apesar de não serem, né, requisitos difíceis, mas precisa talvez adequar a legislação. Enquanto isso, o consumidor ele tem que ter em mente que, enquanto não existir uma adequação, o que vale é aquilo que já está previsto. E se ele se sente lesado, se ele se sente no escuro com relação a isso, ele pode procurar os órgãos, né, de proteção, né, PROCON, enfim, dependendo do tipo, da natureza do problema dele, ele pode e deve se proteger, né, dessa questão. Se ele não for um consumidor, se não se enquadrar na relação consumerista natural, lá que a gente vê do Código de Defesa do Consumidor, de qualquer forma, ele também tem direito de buscar socorro aí dos órgãos que regulamentam o negócio que ele está envolvido, e também do judiciário sempre é uma opção. De repente, pleiteando documentos na justiça que estejam ocultos dele, né, na qualidade de comprador, enfim. Mas é um problema, esse problema ele existe, a solução é difícil, eu acho que talvez, não sei se eu entendi a tua provocação, não sei se eu estou dentro daquilo que foi provocado, mas eu entendo que precisa-se de uma regulamentação mais específica, principalmente tendo em vista a informalidade dos negócios, né? A informalidade que isso vem acontecendo, isso precisa ser melhor regulamentado, talvez de forma mais clara, adequar mais essa gama maior de pessoas que estão utilizando tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então, porque eu comprei, vamos lá, um exemplo prático, né? Eu comprei um telefone, um telefone que é caro, né? E esse telefone foi aparentemente adquirido de uma grande empresa fabricante desses telefones. Quando eu vou investigar, na verdade, eu não comprei da empresa fabricante ou de uma loja da fabricante, mas eu comprei de alguém que falou com alguém que foi lá falar com outro alguém que foi na loja e comprou o telefone, passou para o outro, que passou para o outro, que passou para mim. Então, eu posso estar comprando um produto, inclusive, contrabandeado, se é um produto vindo do exterior. Mas eu comprei de alguém que me vendeu no WhatsApp, né? Sim. Ou até de um terceiro que me entregou e que recebeu por mim o valor em conta. Então, a minha dificuldade é de entender como é que é essa relação, porque eu vejo anunciado um produto numa mídia social, eu acesso essa ideia de compra, então eu penso que eu estou comprando um produto dessa fabricante. Quando eu vou ver, até pelo preço, né? O preço é bem inferior àquele preço que estaria numa loja, normalmente no shopping centers aqui de São Paulo. Então, se eu compro quase com 50% do custo, na verdade eu estou fazendo uma compra de pessoa física para pessoa física. Entendi. Você foi lá e comprou o produto para mim e está me vendendo. Esse produto tem a mesma garantia, tem as mesmas regras. Eu posso, se tiver algum defeito, reclamar na fábrica. Eu posso processar a fábrica, porque afinal de contas a fábrica é um produto legítimo, é um produto original. Uhum. Eu posso considerar que a fábrica ou o representante da fábrica no Brasil é responsável por esse produto? A primeira pergunta. E como é que eu tributo esse trem aí? Porque se eu for Caxias e falar assim, escuta, eu queria uma nota fiscal. Porque a nota fiscal que vem é lá da origem onde foi comprado o produto. Esse produto vem normalmente sem tributação, né? Tem até um pessoal que gosta de comprar esses produtos assim. Mas ele vem sem tributação nenhuma. Eu posso ser considerado o importador desse produto, Roberto? Eu posso falar para você se você Eu acho que comprou, em geral esse tipo de você operação pagou esse produto, a compra e venda foi de física para física, né? No Brasil, então eu posso considerar, e é um produto importado, é curioso, é um produto importado,
Então, a pergunta que eu faço para os dois, desculpa me estender, está em cima da hora, é para entender o seguinte: como é que eu resolvo isso? Porque isso é o que está acontecendo, isso é o que está acontecendo na prática. O que eu acho assim, é que ao menos do ponto de vista tributário, quando isso é importado, muitos desses produtos estão sujeitos ao regime de chamada substituição tributária, né? Então, o regime de substituição tributária serve justamente para isso. Né? Quem importa ou industrializa, geralmente, para alguns bens, mas são muitos hoje em dia, né? Quando a gente vai ver, né? Os bens mais significativos, desde celulares até televisores, tudo quase está no regime de substituição tributária, que significa que quem importa ou industrializa vai pagar o seu ICMS e vai pagar o ICMS de toda a cadeia, né? Com base numa margem de valor agregado presumida, né? Então, é um tributo que incide sobre uma base presumida. É o que eu acho que a cadeia vai agregar de valor, o que é razoável acreditar, com base numa métrica objetiva, ou seja, isso já, a tributação disso é resguardada lá no começo. A grande questão, isso não resolve todos os nossos problemas, porque nós não temos só o ICMS nessa operação, né? A gente tem também quem vende, ainda que seja uma pessoa física, e esse ganho é tributado pelo IRPF, por exemplo. Então, a gente tem, sim, desafios. Um deles, certamente, é a tributação da pessoa física, mas o que a gente observa é que, pelo menos no Brasil, reconhecendo o legislador que a gente tem uma situação de elevada informalidade, que é muito difícil a gente ter um sistema de tributação direta, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, em que você tributa na outra ponta, né, a ponta do consumo, na venda direta ao consumidor, um valor fixo, né, justamente porque a gente tem uma informalidade muito grande e lá eles têm uma formalidade muito maior, né, muito mais predominante. Então a gente tributa tudo no começo. E aí, enfim, o produto para fins de ICMS, que hoje é o tributo que mais arrecada no país, a gente já garante a arrecadação lá no começo. Agora, outros tributos, aí você tem problemas. Isso de fato acaba sendo um problema maior, né? E aí eu cito tributação sobre a renda, né, da pessoa física. Muitas vezes, se não é uma mercadoria, mas é um serviço, também é difícil controlar isso, né? Então, sim, é um problema. Mas aí a gente já começa a misturar muito do WhatsApp com o contexto de informalidade. E aí é um desafio, enfim, e é um desafio eterno para o país como resolver isso da melhor forma possível, da forma mais justa também, né? Bom, do meu ponto de vista, com relação a esse questionamento, na verdade, a gente está tratando aqui de duas questões. A primeira é a questão negocial entre quem está vendendo, vou continuar no exemplo do celular, né? Quem está vendendo o celular para quem está comprando. Outra questão, evidentemente, seria eventual responsabilização da fabricante, enfim. Bom, essa conversa por WhatsApp, como eu disse lá no começo da live, ela tem validade, ela tem sido reconhecida como manifestação de vontade, então aquilo fica vinculado e também serve como fins de provas em uma eventual discussão judicial. Então, basicamente, se dentro daquilo que as duas pessoas que vão comprar e vender esse celular, aquilo que foi falado não for cumprido, aquilo lá gera uma responsabilização dentro dos limites daquela negociação. Ainda que a gente esteja falando aqui totalmente fora de relação de consumo, a gente está falando de uma vinculação diante daquela expressão de vontade que foi feita via WhatsApp. Então, sim, a gente pode falar que existe um contrato, né? Não esse contrato formal, duas testemunhas, assinado, reconhecido firma, mas existe um contrato por definição. Agora, é lógico, a gente tem que ter em mente hoje que existe um senso comum em que as pessoas sabem que essa questão de revendas, existe, né? Obviamente, eu presumo, posso estar enganada, que alguém que veja uma oferta de um celular pela metade do preço ou por um preço muito mais baixo, entende que provavelmente não vai estar comprando da loja. Mas se ainda assim ficar caracterizado que houve uma perdão, fugiu a palavra, mas que de qualquer forma que ela foi ludibriada, que ludibriada presume até uma má-fé, não é nem esse o ponto, mas que a vontade dela foi contaminada ali, que ela acreditava que estava efetuando um negócio, na verdade era outro. Isso também é passível de discussão judicial, ela pode desfazer o negócio afirmando que
que não tem, né? Que não era aquilo que ela acreditava ser. Então, mas evidentemente tem que existir essa tem que ser demonstrado de forma clara que ela foi, né? Ela de fato ela se enganou na intenção dela. O que é difícil hoje em dia, porque existe isso, é muito discutido, mas o que se vê muito é que existe uma má fé das pessoas que alegam isso, porque a gente sabe, né, que a gente tende a acreditar que as pessoas sabem no que elas estão se metendo, né, quando elas entram nesse tipo de negócio. Com relação ao fabricante, as responsabilidades são as mesmas, assim, ele tem a responsabilidade de garantia legal lá de 90 dias e depois aquilo está tudo certo com relação ao fabricante. Então, se tiver algum defeito no celular, obviamente a parte compradora tiver como comprovar que aquele celular foi fabricado lá, uma nota fiscal, alguma coisa, porque muitas vezes as pessoas, mesmo sendo comprando para revender, mas você tem acesso a essa nota fiscal, revende com a nota fiscal. Então, se for dentro desse prazo de garantia legal e tiver como comprovar, ele pode sim questionar o fabricante por eventual defeito do produto, não desse negócio que foi realizado, né, entre ele e o outro vendedor. Mas também, passado esse prazo legal, acaba qualquer obrigação de garantia, né? E como a gente não está falando de garantia contratual aqui, então não tem nem como pensar mais nesse sentido. Ele só tem aquela obrigação por lei de 90 dias, né? De garantir eventual defeito no produto ou vício no produto que vier a ser configurado. Dali para frente não tem mais qualquer obrigação, né? Então, acho que fica mais ou menos nesse sentido. Mas tem que tomar cuidado, de fato. Esse tipo de negócio é muito perigoso, né? Se as pessoas pretendem, é bom saber de onde que está vindo o produto, como que ele está sendo feito, para acabar não caindo numa armadilha, de fato, aí e ter algum problema que fique mais difícil de resolver. De qualquer modo, né, a gente está com o tempo estourado, ficou claro para mim que a gente tem avançado nessa ideia. Tem uma figura nova no mundo eletrônico, que é o comprador profissional, que ele, de certa forma, tem uma condição de conflito com o varejista, porque eu posso utilizar do comprador para adquirir um produto e matar uma cadeia, um elo de cadeia produtiva. Eu tiro, às vezes, o varejista da cadeia e vou direto no distribuidor. E uma pessoa física que faz essa parte de revenda no comércio digital, que está vendo um exemplo que eu usei do telefone celular, que não é uma importação irregular, porque eu posso trazer um celular exterior para meu uso pessoal, né? Inclusive não é tributado na importação, mas só que eu, na verdade, não trouxe para meu uso pessoal, eu trouxe para revender. E eu revendo e evito toda a cadeia de impostos que está anteriormente e passa a ter uma relação pessoal, que também elimina a figura do Código Consumidor. Eu estou vendendo para você, mas eu estou vendendo por uma figura que é como se fosse um encomendante, né? Ou encomendado. Você me encomenda um produto e eu vou lá e compro para você. Eu posso comprar um produto de grande valor agregado. Inclusive, eu falei isso, eu posso comprar um carro para você. Certo? Mas eu não estaria revendendo o carro, ou eu não estaria agenciando a compra do carro. Então, essas figuras com a mudança do offline para o online vão ter que ser revistas em todos os aspectos, inclusive no aspecto de Código Consumidor, no aspecto de processos contra as empresas que são as fabricantes desse produto, e do ponto de vista tributário, sem dúvida. Mas, enfim, a ideia Inclusive, Fernando, a figura do abuso de direito nesse Claro. Porque, assim, se a gente se utiliza de um regime, digamos assim, tributário favorecido, né, para você conseguir importar para uso próprio, mas depois você revende, né, se você usa uma plataforma, utilizando uma plataforma digital para vender, enfim, adaptado à nova realidade, né, ainda assim a figura, o abuso pode subsistir, né, porque eu estou fazendo jurídico, eu estou burlando a regra, que é, por definição, é o abuso de direito, né? Então, não tenho dúvida. Então, a gente também tem que colocar em perspectiva, né, essas figuras, né,
usadas muitas vezes pelo fisco em fiscalizações, no contexto que a gente está discutindo aqui hoje. Muito bom, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado a todos que estão participando nessa 10ª live. Vamos propor um outro tema para a semana que vem, vocês vão ficar sabendo. Um prazer estar discutindo com a Marcela e o Roberto. Obrigado a todos, um bom dia para vocês e até a semana que vem. Bom dia, gente. Obrigado, tchau, gente. Obrigada.